Lembra daquela época em que abrir um pote era moleza, mas agora virou um sacrifício? Subir as escadas com as compras te deixa sem fôlego? Levantar da cadeira exige o apoio dos braços? Se a resposta for sim, você está sentindo algo que afeta mais de 50 milhões de pessoas no mundo, mas a maioria nem sabe o nome. Esse ladrão silencioso está roubando sua força agora, neste exato momento. E o pior é que 5 alimentos na sua cozinha aceleram esse processo diariamente. O que vou revelar vai te chocar, porque não são alimentos obviamente ruins. Alguns são até vendidos como saudáveis. Mas a ciência descobriu uma verdade perturbadora sobre como certos alimentos disparam uma reação biológica que literalmente dissolve seu tecido muscular de dentro para fora. Essa condição se chama sarcopenia, e depois dos 30 anos, você perde de 3 a 8% da sua massa muscular a cada década. Mas o que o seu médico não te conta é que os alimentos que você come podem tanto retardar quanto acelerar esse processo drasticamente. Passei anos pesquisando a conexão entre nutrição e saúde muscular, mergulhando em estudos que a maioria das pessoas nunca vê. Hoje, vou expor os 5 culpados alimentares que estão sabotando sua força e vitalidade. Mais importante, mostrarei exatamente como substituí-los por alternativas que realmente constroem e protegem seus músculos. Mas antes de começarmos, se essa informação puder ajudar alguém que você ama, clique no botão de curtir agora e se inscreva, porque o que você está prestes a aprender pode adicionar anos de independência e força à sua vida. O primeiro grupo de alimentos destruidores de músculos pode surpreender, porque está escondido à vista de todos em quase todas as casas. Alimentos ultraprocessados representam uma das ameaças mais devastadoras à sua saúde muscular, mas eles representam mais de 60% das calorias diárias da pessoa comum. Não estamos falando só de salgadinhos e biscoitos. Essa categoria inclui cereais matinais, iogurtes aromatizados, barras de proteína, sopas instantâneas, jantares congelados e até algumas alternativas de carne à base de plantas que as pessoas pensam ser escolhas saudáveis. Veja o que acontece dentro do seu corpo quando você consome esses produtos. Alimentos ultraprocessados contêm produtos finais de glicação avançada, compostos que se formam quando proteínas e açúcares são aquecidos juntos durante a fabricação. Essas moléculas agem como pequenos pedaços de lixa na sua corrente sanguínea, criando inflamação crônica que atinge especificamente o tecido muscular. Seu sistema imunológico vê esses compostos estranhos como invasores e lança um ataque, mas no processo ele danifica os próprios músculos que deveria proteger. Mas o dano não para por aí. Esses alimentos são projetados para ignorar seus sinais naturais de saciedade, o que significa que você nunca se sente realmente satisfeito, não importa o quanto coma. Isso leva ao consumo excessivo de calorias vazias, enquanto exclui os alimentos integrais ricos em proteínas que seus músculos precisam desesperadamente para reparo e crescimento. Pense assim, cada mordida de alimento ultraprocessado é como mandar seus músculos para a cama com fome, enquanto inunda seu corpo com compostos inflamatórios. A solução não é complicada, mas requer uma mudança na forma como você pensa sobre comida. Em vez de pegar aquela barra de proteína, pegue um punhado de castanhas misturados com algumas frutas frescas. Troque o cereal matinal por iogurte grego coberto com frutas de verdade e uma pitada de granola feita de aveia integral. Troque os jantares congelados por refeições simples que você pode preparar com antecedência usando ingredientes integrais. O segredo é escolher alimentos que sua bisavó reconheceria como comida de verdade. Mas é aqui que fica realmente perturbador. O segundo grupo de alimentos é algo que a maioria das pessoas consome várias vezes todos os dias sem perceber o estrago que está causando em seus corpos. Carboidratos refinados e alimentos açucarados criam o que os cientistas chamam de montanha-russa de glicose, que sabota diretamente a síntese de proteínas musculares. Quando você come pão branco, doces, lanches açucarados ou bebe bebidas adoçadas, seu açúcar no sangue sobe rapidamente, desencadeando uma resposta maciça de insulina. Isso pode parecer normal, mas aqui está o perigo oculto. Níveis de insulina cronicamente elevados não levam apenas ao diabetes, eles ativamente impedem que seus músculos acessem e utilizem aminoácidos para reparo e crescimento. Cada vez que você consome açúcar refinado, você está essencialmente dizendo aos seus músculos para pararem de construir e começarem a quebrar.
O pico de insulina faz com que seu corpo armazene energia preferencialmente como gordura, ao mesmo tempo em que desencadeia a liberação de cortisol, um hormônio do estresse que quebra diretamente o tecido muscular para convertê-lo em glicose. É como ter uma equipe de construção que para de construir sua casa a cada poucas horas para derrubar o que acabou de construir. Pesquisas mostram que pessoas que consomem altas quantidades de carboidratos refinados perdem massa muscular 40% mais rápido do que aquelas que consomem carboidratos complexos e alimentos integrais. O mecanismo é claro: o açúcar cria um estado de caos metabólico que prioriza o armazenamento de gordura em vez da manutenção muscular. Seu corpo literalmente canibaliza seu próprio tecido muscular para lidar com as constantes flutuações de açúcar no sangue. A transformação acontece quando você substitui carboidratos refinados por alternativas ricas em nutrientes que apoiam a saúde muscular. Escolha batata doce em vez de batata inglesa, aveia em flocos em vez de aveia instantânea e frutas frescas em vez de suco de fruta. Essas trocas fornecem energia constante, sem os picos destrutivos de insulina que destroem seu tecido muscular. Quinoa, arroz integral e outros grãos integrais contêm a fibra e os nutrientes que seus músculos precisam para prosperar. Agora, se você está achando esta informação valiosa e quer proteger sua saúde muscular, mostre seu apoio clicando no botão de curtir e se inscrevendo no canal. Seu engajamento me ajuda a continuar pesquisando e compartilhando essas descobertas que mudam a vida. Deixe um comentário abaixo e me diga quais desses alimentos você tem consumido sem saber os efeitos de perda muscular. O terceiro destruidor de músculos é algo que milhões de pessoas recorrem para relaxar, mas está secretamente roubando sua força um gole de cada vez. O álcool pode ser a substância de perda muscular mais negligenciada em nossa sociedade. Embora o consumo moderado receba um passe de muitos especialistas em saúde, a realidade é que mesmo pequenas quantidades de álcool interferem na síntese de proteínas musculares de maneiras que aceleram a sarcopenia. Quando o álcool entra no seu sistema, seu fígado prioriza metabolizá-lo acima de tudo, incluindo o processo crucial de construção e reparo do tecido muscular. Aqui está a verdade chocante sobre o que acontece quando você bebe. O álcool suprime a produção de hormônio do crescimento e testosterona, dois hormônios críticos responsáveis pela manutenção e crescimento muscular. Ele também interfere em seus ciclos de sono, impedindo que seu corpo entre nas fases de sono profundo, onde ocorre a maior parte do reparo muscular. Além disso, o álcool causa desidratação no nível celular, tornando quase impossível para seus músculos absorverem os nutrientes de que precisam para a recuperação. Mas talvez o mais devastador seja o efeito do álcool na síntese de proteínas. Estudos mostram que o consumo de álcool reduz a síntese de proteínas musculares em até 37%, e esse efeito pode durar até 24 horas após sua última bebida. Isso significa que uma única taça de vinho com o jantar pode sabotar um dia inteiro de esforços de construção muscular. Para pessoas com mais de 40 anos, que já estão travando uma batalha difícil contra a perda muscular relacionada à idade, isso representa um revés catastrófico. A inflamação causada pelo consumo de álcool atinge especificamente o tecido muscular, criando um estado de degradação crônica que excede em muito a capacidade do corpo de se reparar. Seus músculos essencialmente existem em um estado constante de controle de danos, em vez de crescimento e fortalecimento. É por isso que pessoas que bebem regularmente muitas vezes notam que se sentem mais fracas e mais frágeis à medida que envelhecem, mesmo que mantenham outros hábitos saudáveis. O que é ainda mais alarmante é o quarto grupo de alimentos, algo que é ativamente promovido como saudável pela indústria alimentícia, mas está criando uma enorme perda muscular em pessoas que pensam estar fazendo boas escolhas. Alimentos processados à base de plantas e substitutos de carne explodiram em popularidade, comercializados como alternativas saudáveis às fontes de proteína tradicionais. No entanto, muitos desses produtos são nutricionalmente inferiores e contêm compostos que interferem ativamente na saúde muscular. O problema não está com os alimentos vegetais integrais, que podem ser excelentes fontes de nutrientes, mas com as versões altamente processadas que dominam as prateleiras dos supermercados. Esses produtos de carne falsa geralmente contêm altos níveis de sódio, conservantes e óleos inflamatórios, que desencadeiam as mesmas vias de dano muscular que outros alimentos ultraprocessados. Mais preocupante é o perfil de aminoácidos deles.
Embora possam conter proteína total adequada no papel, eles geralmente são deficientes em aminoácidos essenciais que seus músculos precisam para reparo e crescimento, particularmente leucina, que é o principal gatilho para a síntese de proteínas musculares. Muitos alimentos processados à base de plantas também contêm antinutrientes como ácido fítico e lectinas, compostos que interferem na absorção de minerais cruciais para a função muscular, incluindo magnésio, zinco e ferro. Esses antinutrientes se ligam aos minerais em seu sistema digestivo, tornando-os indisponíveis para seus músculos quando eles mais precisam. O resultado é uma tempestade perfeita de qualidade inadequada de proteína, combinada com deficiências minerais que aceleram a perda muscular. A solução não é evitar completamente os alimentos vegetais, mas focar em opções integrais e minimamente processadas que forneçam nutrição completa. Legumes, nozes, sementes e grãos integrais podem absolutamente apoiar a saúde muscular quando consumidos como parte de uma dieta bem planejada. O segredo é evitar as versões processadas que removem nutrientes enquanto adicionam compostos inflamatórios. O quinto e mais chocante destruidor de músculos é algo que a maioria das pessoas consomem todas as manhãs, acreditando que está lhes dando energia e foco. Mas, na verdade, está desencadeando uma cascata de hormônios de perda muscular que trabalham contra eles o dia todo. Esta revelação mudará a forma como você pensa sobre sua rotina diária e o hábito aparentemente inocente que pode estar sabotando sua força mais do que qualquer outro fator. O mecanismo por trás dessa perda muscular é tão sutil que leva anos para notar o dano. Mas, até então, o efeito cumulativo já roubou décadas de vitalidade do seu corpo. O composto responsável cria uma resposta de estresse que eleva os níveis de cortisol por horas após o consumo, e o cortisol é um dos hormônios de quebra muscular mais potentes do seu corpo. Ele literalmente sinaliza seus músculos para quebrarem sua própria proteína para fornecer aminoácidos para outras funções corporais. Isso acontece todos os dias, criando um estado de catabolismo muscular crônico que acelera com a idade. Mas a história piora, porque essa substância também interfere nos ritmos circadianos naturais do seu corpo, interrompendo os ciclos hormonais que são essenciais para o reparo e crescimento muscular. Quando esses ciclos são desequilibrados, seu corpo perde sua capacidade de distinguir entre os tempos de construção e os tempos de quebra de tecido, levando a uma perda líquida de massa muscular ao longo do tempo. Pesquisas revelaram que pessoas que consomem essa substância regularmente têm níveis mensuravelmente mais baixos de hormônios de construção muscular e níveis mais altos de hormônios de quebra muscular ao longo do dia. O efeito é cumulativo, o que significa que anos de consumo diário criam um ambiente metabólico que é hostil à manutenção e ao crescimento muscular. A identificação desse quinto destruidor de músculos e as mudanças simples que você pode fazer para se proteger serão reveladas em apenas um momento, juntamente com um plano de ação abrangente que pode reverter anos de perda muscular e restaurar sua força e vitalidade. A solução é mais simples do que você imagina, mas requer entender o quadro completo de como seus hábitos diários estão construindo ou destruindo seu corpo de dentro para fora. Cafeína, particularmente nas quantidades excessivas consumidas pela sociedade moderna, é o quinto destruidor de músculos escondido em sua rotina diária. Antes que você descarte isso como impossível, porque a cafeína deveria impulsionar o desempenho, entenda que a dose faz o veneno. Embora pequenas quantidades de cafeína possam de fato melhorar o desempenho do treino, as 3 a 5 xícaras de café, bebidas energéticas e suplementos com cafeína que muitas pessoas consomem diariamente criam um estado de estresse crônico que devasta o tecido muscular. Aqui está o mecanismo oculto destruindo seus músculos. O consumo excessivo de cafeína mantém seus níveis de cortisol elevados ao longo do dia, criando um estado constante de luta ou fuga que seu corpo nunca foi projetado para lidar. O cortisol não apenas quebra a proteína muscular para obter energia, ele também interfere na absorção de nutrientes cruciais, como magnésio e cálcio, que seus músculos precisam para a contração e relaxamento adequados. Isso cria um ataque duplo, onde seus músculos estão sendo quebrados ao mesmo tempo em que estão sendo privados dos minerais de que precisam para funcionar. O momento do consumo de cafeína torna os efeitos de perda muscular ainda piores.
A maioria das pessoas bebe café logo pela manhã, quando os níveis de cortisol estão naturalmente no seu ponto mais alto. Isso cria um pico de cortisol que pode durar de 6 a 8 horas, o que significa que seus músculos passam a maior parte das horas em que estão acordados em um estado de degradação, em vez de um estado de construção. Além disso, a cafeína consumida mais tarde no dia interrompe a qualidade do sono, impedindo que seu corpo entre nas fases de sono profundo, onde o hormônio do crescimento é liberado e o reparo muscular ocorre. Mas é aqui que isso se torna particularmente insidioso. A tolerância à cafeína significa que você precisa de quantidades cada vez maiores para sentir o mesmo aumento de energia, mas os efeitos de perda muscular não diminuem com a tolerância. Sua resposta de cortisol permanece elevada, mesmo quando você para de sentir os efeitos estimulantes, criando uma situação em que você está destruindo o tecido muscular sem nem mesmo perceber que está consumindo uma droga que está trabalhando contra sua força e vitalidade. A solução não é necessariamente eliminar a cafeína completamente, mas usá-la estrategicamente e com moderação. Limite o consumo a 1 xícara de café ou chá de alta qualidade por dia, consumido pelo menos 1 hora após acordar, quando seus níveis naturais de cortisol começam a diminuir. Isso permite que você obtenha os benefícios de desempenho sem a resposta de estresse crônico que quebra o tecido muscular. Considere substituir xícaras adicionais por chás de ervas que fornecem energia por meio de nutrientes em vez de estimulantes. Agora que você entende esses 5 destruidores de músculos, vamos falar sobre o que você pode fazer a partir de hoje para reverter os danos e começar a construir o corpo forte e resiliente que você merece. A transformação começa com a compreensão de que: imagine a roda de capoeira, onde cada movimento conta, cada nutriente alimenta a força e a agilidade. Manter a massa muscular com o passar dos anos não é uma sentença inevitável, mas sim o resultado de escolhas alimentares que, como um terreiro mal cuidado, tornam um ambiente hostil para a manutenção e o crescimento dos músculos. Assim como um bom samba começa com um ritmo constante, a preservação muscular se inicia com a priorização de proteínas de alta qualidade em cada refeição. O corpo precisa de um fluxo constante de aminoácidos ao longo do dia para manter a síntese proteica muscular, o processo pelo qual os músculos se recuperam e se fortalecem. Busque consumir pelo menos 25 a 30 gramas de proteína completa em cada refeição, com foco em fontes como carne bovina de gado criado a pasto, peixes selvagens, ovos caipiras e aves orgânicas. Esses alimentos fornecem todos os aminoácidos essenciais que seus músculos necessitam nas proporções adequadas. Entretanto, proteína sozinha não faz milagre, assim como um pandeiro não faz um samba inteiro. É preciso criar um ambiente anti-inflamatório no corpo, consumindo alimentos ricos em antioxidantes e ácidos graxos ômega 3. Salmão selvagem, sardinhas, nozes e sementes de linhaça ajudam a reduzir a inflamação crônica que acelera a degradação muscular. Vegetais e frutas coloridas fornecem os antioxidantes que protegem as células musculares contra danos oxidativos. Pense nesses alimentos como apólices de seguro para a saúde dos seus músculos. A hidratação desempenha um papel crucial, muitas vezes negligenciado, como a água que alimenta o rio. Os músculos são compostos por aproximadamente 76% de água, e mesmo uma leve desidratação prejudica a função muscular e a recuperação. Não se trata apenas de beber mais água, mas de garantir o equilíbrio adequado de eletrólitos com fontes naturais de sódio, potássio e magnésio. Sal marinho, água de coco e vegetais de folhas verdes fornecem esses minerais em formas que o corpo pode facilmente absorver e utilizar. O momento das refeições se torna cada vez mais importante com o passar dos anos, pois a capacidade do corpo de utilizar eficientemente a proteína diminui com o tempo, como um carro perdendo potência na subida. Em vez de comer uma grande porção de proteína no jantar, distribua a ingestão de proteína uniformemente ao longo do dia. Isso mantém os níveis elevados de aminoácidos na corrente sanguínea, fornecendo aos músculos um suprimento constante de blocos de construção para reparo e crescimento. O treinamento de resistência se torna indispensável quando se luta contra a perda muscular. Não é preciso virar um fisiculturista, mas é necessário desafiar regularmente os músculos com resistência progressiva. Isso sinaliza ao corpo que o tecido muscular é essencial e vale a pena manter. Mesmo exercícios simples com o peso do corpo, realizados consistentemente, podem retardar drasticamente a perda muscular e melhorar a força.
A qualidade do sono afeta diretamente a saúde dos músculos de maneiras que a maioria das pessoas não percebe. Durante o sono profundo, o corpo libera o hormônio do crescimento e repara o tecido muscular danificado. A má qualidade do sono, seja por causa do consumo de cafeína, álcool ou outros fatores, prejudica gravemente esse processo de recuperação. Criar um ambiente de sono que promova um sono profundo e reparador é tão importante quanto a nutrição adequada para manter a massa muscular. O gerenciamento do estresse se torna crucial porque o estresse psicológico crônico eleva os níveis de cortisol, assim como o consumo excessivo de cafeína. Encontrar maneiras saudáveis de controlar o estresse por meio da meditação, tempo na natureza ou outras técnicas de relaxamento ajudam a criar um ambiente hormonal que apoia o crescimento muscular em vez da degradação muscular. A saúde mental e a saúde muscular estão mais conectadas do que se imagina. A indústria de suplementos tentará convencê-lo de que você precisa de dezenas de produtos para manter a saúde muscular, mas a realidade é muito mais simples. Um suplemento de magnésio de alta qualidade pode ajudar na função muscular e na qualidade do sono. Vitamina D suporta a síntese de proteína muscular e força global. Ácidos graxos ômega 3 reduzem a inflamação e apoiam a recuperação. Estes 3 suplementos, combinados com uma dieta de alimentos integrais ricos em nutrientes, fornecem tudo o que os músculos precisam para prosperar. Compreender o papel da sensibilidade à insulina é crucial para a saúde muscular a longo prazo. Quando as células se tornam resistentes à insulina, o corpo tem dificuldade em fornecer nutrientes aos músculos de forma eficiente. É por isso que evitar carboidratos refinados e alimentos açucarados é tão importante. Manter a sensibilidade à insulina garante que a proteína e os nutrientes que você consome realmente atinjam o tecido muscular, onde podem ser usados para reparo e crescimento. O padrão alimentar mediterrâneo, rico em peixes, vegetais, nozes e azeite de oliva, tem se mostrado particularmente eficaz na preservação da massa muscular à medida que as pessoas envelhecem. Isso não se deve a nenhum superalimento único, mas porque o padrão geral cria um ambiente anti-inflamatório, fornecendo todos os nutrientes que os músculos precisam prosperar. É uma abordagem sustentável que você pode manter por toda a vida. O monitoramento regular do seu progresso se torna importante, porque a perda muscular geralmente acontece gradualmente e passa despercebida até que uma força significativa já tenha sido perdida. Medidas simples como força de preensão manual, a capacidade de levantar de uma cadeira sem usar as mãos e manter o equilíbrio em um pé podem ajudá-lo a rastrear sua saúde muscular ao longo do tempo. Essas medidas funcionais são frequentemente mais significativas do que as avaliações baseadas na aparência. O aspecto social da manutenção da saúde muscular não deve ser negligenciado. Ter amigos e familiares que apoiam escolhas de estilo de vida saudáveis torna muito mais fácil evitar os alimentos destrutivos para os músculos que discutimos e manter os hábitos que constroem a força. Considere esta informação um presente que você pode compartilhar com as pessoas de quem você gosta, porque a saúde muscular afeta a qualidade de vida de maneiras profundas que se estendem muito além da aparência física. Criar estratégias de preparação de refeições ajuda a garantir que você sempre tenha alimentos de construção muscular disponíveis quando a fome atacar. Preparar grandes lotes de proteínas de alta qualidade, vegetais picados e gorduras saudáveis no início de cada semana torna muito mais fácil escolher alimentos que apoiem a saúde dos seus músculos, em vez de optar pelas opções processadas convenientes que aceleram a perda muscular. Os benefícios econômicos da manutenção da saúde muscular são substanciais, mas raramente discutidos. Pessoas fortes e saudáveis exigem menos intervenção médica, mantêm a independência por mais tempo e têm melhor qualidade de vida em seus últimos anos. O pequeno investimento em alimentos de alta qualidade e mudanças no estilo de vida hoje pode economizar milhares de reais em custos de assistência médica e preservar o presente inestimável da independência. O que abordamos hoje representa décadas de pesquisa condensadas em informações acionáveis que você pode usar imediatamente. Os 5 destruidores de músculos que identificamos, alimentos ultraprocessados, carboidratos refinados e açúcar, álcool, alimentos processados à base de plantas e cafeína excessiva, estão roubando a força de milhões de pessoas que nem sequer percebem o que está acontecendo com seus corpos. Entretanto, conhecimento sem ação é como feijoada sem feijão, não adianta nada.
O poder de transformar sua saúde muscular e recuperar sua força reside nas escolhas que você faz, começando com sua próxima refeição. Cada decisão alimentar está construindo ou quebrando seu corpo. Não há terreno neutro quando se trata de saúde muscular. O caminho a seguir não é sobre perfeição, mas sobre progresso. Como aprender a sambar, um passo de cada vez. Comece eliminando um desses destruidores de músculos da sua rotina diária, enquanto adiciona um alimento de construção muscular. Pequenas mudanças consistentes se acumulam ao longo do tempo para criar transformações dramáticas em força, energia e qualidade de vida geral. Seus músculos não são apenas sobre aparência ou desempenho atlético. Eles são a base da sua independência, sua capacidade de desfrutar a vida plenamente e sua resiliência à medida que você envelhece. Cada degrau que você sobe, cada neto que você levanta, cada aventura que você embarca depende da força que você mantém ou constrói hoje. Será que isso é tudo o que há para saber sobre preservar e construir músculos à medida que envelhecemos? Que outros fatores ocultos podem estar trabalhando silenciosamente contra a sua força agora? Que descobertas de ponta os pesquisadores estão fazendo sobre a saúde muscular que poderiam revolucionar a forma como pensamos sobre envelhecimento e vitalidade? Fique ligado para mais revelações que podem mudar tudo o que você pensava que sabia sobre manter a força ao longo de sua vida. Se esta informação abriu seus olhos para as ameaças ocultas em sua dieta diária e lhe deu esperança de recuperar sua força, considere apoiar este canal com um valeu demais. Seu apoio financeiro permite-me aprofundar a pesquisa, entrevistar especialistas líderes e trazer-lhe mais descobertas incríveis sobre saúde e longevidade. Este apoio financeiro ajuda o canal a alcançar mais longe e impactar mais vidas com informações que mudam a vida como o que você aprendeu hoje.